Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a Palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1. João 10, versículo 1. Amém? Encontraram? Diz assim: em verdade, lhes digo, que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Até aí. Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos, Jesus, que a sua palavra seja revelação aos nossos olhos e aos nossos corações, Pai. Deus, que não seja, Senhor Jesus, apenas um momento, Senhor, na nossa vida, mas que seja uma constante, Senhor, poder te ouvir, dar ouvidos à tua voz, dar ouvidos à tua palavra, conhecer o Senhor, Pai, que em nome do Senhor Jesus, nesse instante, tudo aquilo que vier, Senhor Jesus, para nos atrapalhar, nesse momento de te ouvir, Espírito Santo, que venha cair por terra, Senhor, mas que os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, Pai, os nossos corações estejam conectados com aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja falar nessa noite, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos estar focados, atentos à Tua voz, Pai, e que em nome do Deus Todo-Poderoso, ela venha, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, gerando, Senhor, aprendizado, gerando conforto, gerando alegria, Pai, em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço, usa-me, Senhor, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, como ferramenta do Pai, para que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, nessa semana, eu passei por umas situações um pouco complicadas no meu trabalho. Para quem não sabe, as primeiras semanas, quando voltam as aulas, é uma semana que a gente chama de semana de adaptação. E a adaptação ela é feita tanto para os alunos, quanto para os professores e as famílias. Todo mundo passa por esse momento de adaptação na escola. E aí, esses momentos de adaptação, a gente vai identificando alguns pontos na criança ou na aprendizagem que está sendo gerada ali através do professor e também abrimos a escola para receber as famílias. E aí as famílias podem vir conversar com a gente, podem vir conhecer a escola,
saber qual é o funcionamento, esse período é um período de conhecimento mesmo. As famílias que chegam ali, elas chegam principalmente para conversar com a direção da escola, com os coordenadores da escola, porque eles querem saber aonde eles estão colocando os filhos deles. E aí, muitas das vezes, a gente senta para conversar com essas famílias e a gente vai falando de como é o funcionamento da escola, como que os professores se posicionam diante de alguns assuntos, né? E a gente ouve a família também. É comum a gente ouvir todo tipo de história, todas as coisas que essa família está passando, que ela está enfrentando, ou até mesmo, né, o que ela espera da gente como escola. Isso é muito comum a gente ouvir. Só que quando vai passando o tempo, a gente vai vendo que nem tudo que aquela família falava bate com a vivência da criança. Porque os dias vão passando, você vai conhecendo mais aquela criança, você vai vendo algumas coisas que aquela criança fala, ou que aquela criança pensa, ou que aquela criança age, e aí você vai falando, peraí, aquele anjo que a mãe falou que tinha em casa não é o mesmo que está nessa escola. Tem alguma coisa estranha aí. Algo que essa pessoa falou não está ligado aí com essa criança aqui. E aí, a gente vai vendo que cada um fala o que quer, né? O que pensa, né? E acha que com as mentirinhas vai ganhar a gente e a gente vai ficando esperto. A gente vai pegando umas coisas. Uma situação que aconteceu na escola, nessa última semana, me deixou muito mexido. A professora, uma das professoras me procurou e falou assim, Mateus, tem um menino lá na minha sala que ele é muito carente. Ele demanda de muita atenção. Ele chega na escola, a primeira atividade lá ele faz tranquilo. Na próxima atividade, ele já começa a pedir ajuda. Na outra atividade, ele já fala que ele não sabe fazer. E aí ele quer que eu esteja o tempo todo sentada do lado dele para ensinar o que ele está fazendo ali. Só que eu já estou vendo isso acontecer há mais de uma semana. E eu fui mudando as atividades para ver se realmente essa criança tem dificuldade. E ela não tem dificuldade nenhuma. Tudo que eu passei, ela consegue fazer sozinha, essa criança. Então eu percebi que o que ele quer é uma atenção. Só que eu não tenho só essa criança na sala de aula. Eu tenho pelo menos mais 17 na sala de aula. E aí eu falei, não, tudo bem. Quando acontecer alguma coisa, me chama que eu vou lá tentar negociar, ver o que está acontecendo. Aí ela decidiu que não ia mais dar tanta atenção, a criança começou a fazer o quê? Chorar. Porque criança, quando não é atendida, o que ela faz? Chora. E aí ele começou a chorar. E aí ela veio e falou, agora a situação apertou mais um pouquinho, agora ele está chorando. Ele não quer fazer a atividade se eu não estiver ali, e aí ele chora. E aí eu chamei ele essa semana para conversar. Eu falei para ele, olha, fulano, o que está acontecendo? A professora falou para mim que você é um excelente aluno, você sabe fazer tudo o que você faz. O que está acontecendo? Aí ele falou assim para mim, não, é que ela falou que ia me ajudar e não me ajudou. Eu falei, não, peraí. Se você sabe fazer a atividade, por que ela tem que te ajudar? Você sabe fazer. Ah, então, é porque ela falou uma coisa que eu não gostei. Ah, o que ela falou que você não gostou? Ah, ela falou que eu sou burro. Só que assim, eu estava percebendo que, não era
realmente aquilo. Ele estava falando, tipo, procurando desculpas. Aí eu falei para ele, não, ó, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar direitinho. O que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade. Essa dificuldade é onde? É aqui na escola? É aqui que você está passando por esse problema? Aí ele começou a chorar. Falei, é na escola? Aí eu falei, não. Aonde que está acontecendo o problema? É na minha casa. Tá, e o que acontece na sua casa? É que lá na minha casa, todo mundo fala que eu sou muito burro, que eu não sei fazer nada, que eu não sei conversar, que eu não sei fazer as atividades, que eu não presto. E aí ele começou a falar um monte de palavrão. E aí eu fui saber quem é essa família. E aí eu descobri que, há 5 anos atrás, um outro menino estudava na mesma escola, que era irmão dessa criança, e que ele tinha os mesmos problemas dentro de casa. Alguém que não tem tempo para ouvir a criança, mas tem tempo para acabar com toda a autoestima dessa criança. E aí, por mais que ele seja um menino muito inteligente, ele não se sente inteligente. Toda essa carência que ele tem é porque ele precisa de alguém dizendo para ele que ele sabe fazer, que ele é bom no que ele faz. E aí isso ficou muito forte no meu coração, essa situação, e eu tenho conversado bastante com ele, né? Isso foi na quarta-feira. Então desde quarta-feira eu chamo ele na minha sala, eu converso com ele, e eu falo várias vezes para ele, você não é o que dizem que você é. Você não é isso que estão falando de você. Você é inteligente, você sabe fazer, você é esperto, e você não precisa ser tudo aquilo que dizem que você vai ser. Só que é uma luta diária e uma luta constante, porque ele só fica 4 horas e meia na escola. O restante do dia ele passa na casa dele. Então é uma luta muito grande. Agora mesmo ele vai ficar 2 dias inteiros na casa dele, né? Sábado, domingo. E o que será que ele ouve? O que será que falam tanto para ele lá? Que ele não consegue ter a autoestima dele melhor, entender que ele é capaz de fazer, mesmo com todo mundo ali na escola dizendo que ele é capaz. E aí Jesus me traz esse texto sobre as ovelhas, sobre para quem elas dão ouvido, para quem elas têm ouvido. A ovelha é um animal extremamente dependente. A ovelha, ela não faz nada sem alguém a instruindo. Ela tem uma dependência muito grande. Ela precisa de alguém guiando os caminhos dela, ela precisa de alguém apontando aonde ela vai comer, ela precisa de alguém apontando aonde ela vai beber água. Ela é dependente. E alguém dependente consegue ser submisso, consegue ser obediente. Então essas também são características da ovelha: a submissão, a obediência. E por mais que em alguns momentos ela tenta se rebelar, ela se quebra. E é por isso que a obediência e a dependência fazem parte da ovelha. Ela tem uma submissão ao seu pastor. Nós acabamos de ler. Olha o versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz,
ele as chama ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. A ovelha, na sua dependência, na sua obediência, na sua submissão, ela segue a voz que traz, que a guia, que a leva para fora ou para dentro do lugar onde ela precisa estar. Isso faz parte dela, é característica dela. O que Jesus nos ensina aqui, e o que Jesus quer nos mostrar aqui, é para quem eu e você estamos dando ouvido nesse mundo que nós vivemos. Qual voz tem nos chamado mais atenção? Quem é que tem direcionado a nossa vida? Quem é que tem nos levado a viver a vida que a gente vive? Nós vivemos em um tempo onde todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Não sei você, mas se você digita um negócio lá no YouTube, quando eu digito alguma coisa, um tema que eu quero ouvir, que eu quero saber, aparece não sei quantos mil vídeos sobre o mesmo tema. Um monte de gente, pessoas diferentes, falando da mesma coisa. E aí, claro, a gente sempre vai atrás daquele que a gente mais gosta de ouvir, né? A gente vai passando até achar quem a gente mais gosta de ouvir. Só que você já percebeu o tanto de gente que quer falar nos dias de hoje? O tanto de gente que quer ser ouvido no dia de hoje? Só que nem todos eles são instruídos por Deus. Nem todos eles têm a sabedoria do Espírito Santo usando a boca deles para falar. É uma necessidade de falar hoje em dia. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer dar a sua opinião. Todo mundo quer falar sobre aquele assunto. É até engraçado, às vezes a gente chega na escola para conversar com alguém, para falar de algum assunto, a pessoa fala, mas eu já vi. Eu já ouvi, eu já sei. Nada mais é novidade hoje em dia, né? Acontece aqui, daqui 2 minutos está todo mundo sabendo. É pior que notícia ruim, né? Corre, tudo, todo mundo está sabendo, porque todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. E é por isso que hoje, nos dias de hoje, a gente precisa estar atento a quem a gente está ouvindo. Quem tem os seus ouvidos abertos aí? Quem está falando com a gente? Isso é de extrema importância. Eu falo bastante isso para os juniores. Saibam com quem vocês andam, saibam quem tem autonomia para falar alguma coisa para você, e quem tem autoridade para tomar decisões junto com você. Porque senão, a gente vai quebrar a cabeça. A gente vai bater com a cara na parede. E são experiências de quem já passou por isso. De quem já viu e ouviu tantas coisas aí fora e se decepcionou depois. Ficou chateado com algumas coisas depois. Por isso que é importante a gente saber quem é que está falando com a gente. Quem é que tem os seus ouvidos abertos. Acabamos de ler que a ovelha dá ouvido ao seu pastor. E ele a reconhece, ele conhece ela, ele sabe quem ela é, ele a chama pelo nome. A ovelha dá ouvidos ao seu pastor e ela o segue. Ela anda com ele, ela ouve a sua voz. Então quer dizer que se qualquer outro
a chamasse, o texto falou isso também, qualquer outro que a chamasse, qualquer estranho, ela não ouviria. Ela não estaria com ele. Olha o versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, de que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Elas não ouviram. Porque elas reconhecem a voz do seu pastor. E Jesus termina essa passagem dizendo que quem é o bom pastor? Ele, Jesus Cristo. E nós somos o quê? As ovelhas. Então, se a gente está ouvindo e reconhecendo a voz do mundo, algo está errado em nós. Se nós estamos dando ouvidos às vozes que o mundo oferece, algo está errado em nós. Nós precisamos reconhecer a voz do bom pastor, porque é Ele quem deu a vida por nós. É Ele quem se ofereceu por mim e por você. Não foi mais ninguém. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele precisa ser o Deus da nossa vida. As vozes do mundo não podem falar mais alto que a voz do Espírito Santo em nós. Essa é a voz que eu e você precisamos ouvir. Essa é a voz que eu e você precisamos estar atentos. A voz de Cristo é quem tem que entrar nos nossos ouvidos. E nós vamos descobrir mais para o final dessa ministração de que maneira isso pode chegar até nós. De que maneira eu posso ouvir a voz de Cristo. Mas eu quero ler mais um texto com você. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, 13. Diz assim: por esse tempo Jesus foi para Galiléia, para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, foi batizado para que se cumprisse toda a Escritura. Ele precisava, na verdade ele não precisava nem mostrar, mas ele queria mostrar para que as pessoas vissem que toda a profecia feita antes estava se cumprindo. Assim que Jesus se levanta das águas, quem fala com Jesus? O próprio Deus, o Espírito de Deus. E diz: este é o meu Filho em quem me agrado. Capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, continuando a passagem, né, vocês já conhecem, vai ter toda a tentação, o diabo por várias vezes tentando Jesus Cristo, e Jesus Cristo usando a própria palavra para afastar a tentação, até que lá no versículo 11 o diabo se retira e eis que anjos vêm e servem Jesus. Só que, olha, de uma passagem para outra, a diferença. No versículo 17 do capítulo 3, diz: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Pouquinho mais para baixo, capítulo 4, versículo 3, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Jesus tinha acabado de ouvir do próprio Deus que ele era o Filho amado. Satanás entra na história e diz o que para Jesus? Se você é o Filho de Deus. O que ele queria aqui? Através das palavras, trazer confusão a Jesus Cristo. Confundir. Jesus acabou de ouvir que ele era o Filho amado. E agora Satanás está dizendo: será que você é mesmo? Será que você é? Com isso, o próprio Satanás estava tentando confundir a mente de Cristo. Confundir o Senhor Jesus através das palavras. E se Jesus tivesse dado ouvido a Satanás, nós estávamos perdidos. A nossa vida estava acabada, destruída. E aí, às vezes a gente fica pensando: ah, mas comigo não acontece. Será que não? Será que não? Quantas vezes eu e você damos ouvidos a palavras que confundem a nossa mente, que confundem o nosso coração e coloca em xeque aquilo que eu e você experimentamos na nossa vida com Jesus Cristo, na nossa vida com o Senhor? Quantas vezes a gente já ouviu pastores, os líderes, né, falando com a gente, trazendo ensinos, trazendo explicações, né, levando a gente para a salinha para conversar e nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção. E a gente, quando bate de frente com a situação, a gente fica confuso, a gente fica perdido, pensando: mas será que é esse o caminho mesmo? Mas será que é essa a direção que eu tenho que seguir? Será que é para cá que eu tenho que ir mesmo? Porque as vozes lá do mundo sempre vão apontar a direção errada para a gente. Sempre vão apontar um caminho que aparentemente é maravilhoso, é lindo. Mas o fim é tenebroso. Satanás não tem pena de mim e de você só porque nós somos bonitos. Nem um pouco. Ele não tem pena de mim e de você só porque a gente entra na igreja e canta os louvores aqui. E toca. Ele toca teclado. Então, não vou mexer com ele.
Ah, quando ele está com o microfone na mão, ele fala palavras maravilhosas. E a igreja vem abaixo. Com ele eu não vou... Não. Ele pode até não tocar em você. Porque Deus não vai permitir. Ele pode até não tocar nas suas coisas, porque Deus não vai permitir. Mas ele vai tentar confundir os nossos corações. Ele vai tentar colocar a nossa vida em xeque. Porque ele não tem prazer em nos ver bem. Satanás não tem prazer em nos ver hoje reunidos aqui. Ele não tem prazer nisso. E é por isso que ele sempre vai achar uma maneira de colocar dúvida no nosso coração. E é nessa hora que eu e você precisamos pensar: que voz é essa que eu não conheço? Quem é que está falando? Eu não reconheço a sua voz. Eu só conheço uma voz. E é a voz de Cristo. E não tenham medo de confrontar quando alguém colocar a sua fé em xeque. Quando alguém colocar a sua fé, tentando abalar a sua fé. Não tenha medo de dizer para a pessoa: eu não conheço a sua voz. Eu não sei quem é você. Essa semana também o pastor esteve lá na escola. Ele foi um dia lá conversar comigo de uma situação que tinha acontecido ali na escola mesmo. Tinha acontecido uma situação e eu precisava falar com ele. E aí eu falei: pastor, no domingo aqui na igreja, eu falei: pastor, eu preciso conversar contigo. Só que eu preciso conversar contigo lá na escola, não aqui. O dia que o senhor puder ir, o senhor vai lá. E ele foi na terça-feira. E, gente, estava acontecendo uma situação muito complicada ali na igreja, na escola. E eu já até, acho que comentei aqui, acho que no culto dos juniores. Tinha acontecido uma situação muito estranha na escola. E eu falei para ele. Quando ele chegou lá, ele sentou assim na salinha lá onde eu fico, e ele falou assim: antes de você me contar o que está acontecendo, eu vou te contar um sonho que eu tive. E aí ele contou que ele teve um sonho em que uma pessoa entrava na casa dele, eu não vou falar o nome agora da pessoa, para não constranger ninguém. Uma pessoa entrava na casa dele. E essa pessoa entrava com um papel da justiça, dizendo para ele que ele tinha uma situação ali na casa do pastor para resolver. E essa situação ia colocar a vida do pastor para fora da igreja, para fora do mundo. O pastor seria preso por essa situação. E aí o pastor falou: mas eu não sei de nada, eu não fiz nada, né? Isso no sonho, eu não fiz nada. E aí ele falou assim: mas vai acontecer. E aí o pastor acordou, repreendeu toda essa situação, né? E aí ele falou que aí, durante o dia, ele pegou o celular dele, começou a ver uns vídeos, e um dos vídeos que chamou a atenção dele era um vídeo sobre uma pessoa que tinha feito um trabalho, né, de macumba, não sei dizer o nome agora, lá nos terreiros lá, para uma outra pessoa, e essa outra pessoa havia perdido tudo. E aí o pastor mais uma vez repreendeu, porque na hora que ele viu esse vídeo, ele lembrou do sonho. E aí eu contei para ele falou assim: agora me conta por que você me chamou aqui. E aí eu contei para ele uma situação que a gente estava vivendo na escola, e a situação batia exatamente com o sonho que o pastor teve. E aí ele falou assim para mim: Mateus, a gente vai entrar nessa sala, que é essa linha do lado da minha, e a gente vai orar ali dentro. E a gente vai repreender todo o mal que existe dentro daquele lugar. A situação era, gente, que uma pessoa da Secretaria de Educação, ela estava preparando um caminho
para arrancar a diretora da escola. E essa diretora, ela não é cristã. E nós oramos naquele lugar. E eu creio que Deus fez uma limpa ali. Enquanto o pastor orava, eu me arrepiava inteiro. Eu não cheguei a ver nada. Mas também não abri o olho para tentar ver, né? Eu não cheguei a ver nada, mas eu me arrepiava inteiro. E o pastor falou, Mateus, aqui tinha um negócio estranho. Eu poderia, gente, ter chamado qualquer outra pessoa ali. Só que eu acredito no que o nosso pastor carrega. E acredito no que eu carrego também, porque todos os problemas, falei, pastor, todos os problemas que nós vivenciamos esse dia, aconteceu tudo naquela salinha da direção. Nunca acontecia na minha sala. E eu sei o porquê que não acontece, porque antes de entrar ali eu já oro. E aí ele falou para mim, ele falou assim, Mateus, a partir de hoje, nada mais entra nesse lugar para derrubar vocês. E eu tenho fé que isso vai acontecer mesmo, que a gente vai ficar firme ali. As coisas vão acontecer, mas nada vai ser para derrubar. Eu creio nisso. Só que eu dei ouvidos a quem? Porque eu poderia sair daquele... A minha esposa sabe. Tinha dia que eu chegava em casa, parecia que não tinha feito nada na escola, mas eu chegava acabado. Na primeira situação que aconteceu lá, eu fui contar para ela, eu chorava no banheiro, tomando banho, e eu não conseguia contar para ela todos os detalhes das situações, porque eu me sentia travado. Então eu fui contando aos poucos o que aconteceu lá. Mas assim, eu não deixei não. Falei, ninguém vai ficar falando no meu ouvido não. Ninguém vai ficar falando essas coisas não. Se tem Satanás aqui, ele vai ter que sair correndo. Não vai ficar aqui de jeito nenhum. A nossa vida com Cristo é exatamente assim. Saiba para quem você está dando ouvidos. Quem fala na sua vida? Quem tem autoridade para falar com você? Aqui eu consegui citar pelo menos três pessoas que a gente pode emprestar os nossos ouvidos, né? Primeiro, os seus amigos e familiares que professam a mesma fé que você, que acreditam no mesmo Deus que você. Não é aquele amiguinho lá que você encontra no trabalho, que ele é super legal, que ele é gente boa, que você gosta de falar com ele, mas que a vida dele é uma perdição. Não é essa pessoa. É aquela pessoa que você sabe que se você rasgar seu coração com ela, ela vai te mostrar o Deus que você serve. E ela vai te trazer experiências da vida dela. Ela vai poder falar, talvez eu não vivi isso, mas eu já vivi uma história assim, assim, assim. E sabe quem me tirou de lá? Deus. Alguém que vai falar assim para você, um amigo que vai falar assim para você. Você está passando por isso? Espera aí. Põe seu joelho no chão aí. Eu vou ajoelhar aqui do seu lado e a gente vai orar junto. E a gente vai vencer essa batalha. É esse tipo de pessoa que eu e você precisamos procurar. Pessoas familiares que têm a mesma fé que a gente. Que vai nos dar conselhos. Que vai nos ajudar.
que vai nos colocar ajoelhados, mas não de humilhação, mas para falar com Deus, e juntos, nós vamos orar e nós vamos vencer. Nós vamos orar e Deus vai agir. É esse tipo de pessoa que a gente precisa ouvir, emprestar os nossos ouvidos para essa pessoa. Porque ela vai apontar o mesmo Deus que você serve. Ela não vai te trazer situações mirabolantes. Olha, eu conheço essa simpatia aqui, ó. Essa aqui dá certo. Até lembrei de uma situação lá também. Outro dia a gente estava lá, eu vou contar só porque é legal. A gente estava lá no café e teve uma pessoa que falou assim: nossa, eu estou com uma dificuldade para dormir. Quem não está nesse calor, né? Mas a pessoa estava falando da insônia mesmo. Estou com uma dificuldade para dormir, eu não consigo de jeito nenhum. Aí eu, com toda a minha inocência, né, falei assim: olha, uma vez eu estava com dificuldade para dormir e eu comprei um remédio, Passiflora. Né, ele é natural e eu consegui dormir tomando esse remédio. Aí a outra pessoa: não toma remédio não. Eu sei de uma simpatia que você faz. Você vai pegar um remédio, uma folha de não sei o que, você vai colocar assim pendurado na ponta da cama e você vai dormir cheirando aquela folha. Você vai ver como você dorme rapidinho. Aí eu falei: misericórdia, Jesus. Que é isso? Não, essa simpatia dá certo. E você vai... Eu olhei e falei assim: gente, tá bom. Aí você faz o que você achar melhor, né? Eu não faço simpatia. Né? Mas tem o povo da simpatia lá na escola, né? E aí tudo eles falam disso. Mas não é isso que a gente tem que procurar. É Deus. São pessoas que não vai trazer esse tipo de situação para a gente. A simpatia, o santo do não sei das quantas. Né? Não. Pessoas que professam a mesma fé que você e que sabe do que está falando. O outro ponto que eu coloquei são os seus líderes. Você sabe quem é o seu líder no seu ministério? Nesse que você participa? Você conhece ele? Você caminha com ele? A gente precisa dar ouvidos a essas pessoas também. Porque na maioria das vezes, o seu líder, ele já vivenciou tantas coisas, e ele permanece aqui, ó, em pé. Ele permanece aqui. Eles podem te ajudar, eles podem te aconselhar, eles podem te apontar o caminho, eles podem te auxiliar nisso, nessa situação que você está vivendo. Aquela situação que eu estava vivendo lá na escola, eu procurei quem? Pastor, meu líder. Falei: pastor, eu preciso, vamos lá. E ele não pensou duas vezes antes de ir para lá. Ele falou na mesma hora: não, eu vou. E ele nem sabia ainda o que estava acontecendo. Eu fui contar para ele lá, depois que ele tinha falado do sonho. Eu fui direto no pastor, falei: pastor, eu preciso que o senhor venha me ajudar nessa situação. Eu preciso que o senhor me oriente, me dá orientações sobre o que fazer, como sair dessa enrascada. E eu tenho certeza que se ele não pudesse ir, ele ia me indicar alguém que ele falasse: não, chama fulano, que eu não vou poder nesse dia, mas o fulano vai poder. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar.
O nosso papel como líder, gente, não é só estar aqui na frente e fazer louvor e pregar. Não é isso. O nosso papel é te ajudar naquilo que você precisa. É ser o trampolim que vai te jogar para cima. É isso que é o nosso papel. E eu tenho certeza que aqui o Lê, a Denise, Pedro, estão dispostos a ouvir vocês. Eu me coloco à disposição também, a ouvir, a ajudar, a aconselhar vocês, a caminhar junto. Só que a gente precisa que vocês nos procurem também. Não tem como a gente saber. A gente precisa que vocês nos procurem. Então está precisando? Não tem aquele amigo? Vai no seu líder. E o terceiro e mais importante de todos, Jesus Cristo. O que nós não podemos fazer, Jesus pode. Não existe impossíveis para Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é o bom pastor. Ele é o Senhor de tudo. Ele já fez o principal, que foi entregar a vida dele por mim e por você. O mais difícil ele fez, e ele foi capaz de vencer. Existe outra coisa impossível para esse homem? Não. Para Jesus, não. Aquilo que era para mim, aquilo que era para você, ele passou na frente e falou: eu vou fazer, pode deixar. Não tem melhor amigo que Cristo, não tem melhor líder que Jesus. Não existe outro Deus a quem a gente precisa se dobrar, a não ser Jesus Cristo. Acabamos de cantar aqui que os deuses se dobraram diante de Deus, diante da arca. A arca foi colocada ali, numa posição, diante dos deuses. E quando os filisteus vinham olhar, eles estavam caídos. Levantaram as imagens, saíram, passou a noite. Quando foi no outro dia de manhã, eles voltaram. E o que tinha acontecido? Os deuses estavam dobrados de novo. Porque diante da presença do único Deus, não há joelho que não se dobre. Não existe ninguém que fique em pé diante do verdadeiro Deus. Não existe ninguém. E haverá o dia em que eu e você também estaremos dobrados diante dele mesmo. Hoje a gente se dobra diante dele, sim, mas a gente ainda não o vê. Mas nós veremos. Nós veremos o nosso Deus. E nós estaremos dobrados diante da grande majestade dele. Esse é o Deus a quem nós precisamos recorrer. Esse é o bom pastor a quem eu e você precisamos recorrer todos os dias da nossa vida. Os nossos ouvidos precisam estar ligados em Deus. Os nossos ouvidos precisam estar atentos à voz do Senhor. Nada pode tirar o foco, nada pode tirar a nossa visão, os nossos ouvidos de estarem ligados com Deus. Nenhuma situação pode fazer com que a gente se perca. Não. Se a voz que você ouve é estranha, se afasta.
Se a voz que eu estou ouvindo eu não reconheço, se afasta. A voz que nós precisamos ouvir é a voz do bom pastor. Nós somos ovelhas desse rebanho. E se somos ovelhas desse rebanho, temos que ouvir a voz do bom pastor. Amém, gente? Como diz o nosso amigo, vocês ainda estão felizes? Então se coloque de pé. Quero pedir para o pessoal do louvor subir, por favor. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento